Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bicho, que Deus mandou encher de bicho. Oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma outra história da Bíblia. Vocês já sabem qual é? Eu dei uma dica, hein? Eu comecei cantando uma musiquinha. Exatamente, é a história da Arca de Noé. Verdade. Olha só, há muito tempo atrás, o coração do homem estava muito endurecido igual uma pedra. A maldade se espalhava pela terra toda. E Noé era um bom homem. Noé e sua família eram um bom homem. E Noé era muito amigo de Deus. E Deus chamou Noé e falou assim: Noé, a terra está muito cheia de maldade. Eu quero que você construa uma arca. E dentro dela você coloque os bichinhos, um casal, macho e fêmea, e a sua família. Porque depois eu vou fazer um dilúvio na terra e vou limpar a terra de toda a maldade. E Noé obedeceu a Deus. Ele foi, pegou as madeiras e construiu a arca. Essa arca era um barco bem grande, e aí dentro da arca, ela tinha 3 andares e dentro dessa arca tinha 3 compartimentos, eles eram separados para colocar a espécie de animaizinhos que iam para a arca junto com Noé. E aí, todo mundo que via Noé construindo a arca, olhava para ele e falava assim: Ih, Noé tá malucão. Ih, olha o Noé, ele ficou louco. Mas Noé nem ligava para esses tipos de coisa, porque Noé, ele era obediente a Deus e ele confiava no que Deus havia dito para ele. Aí um dia, Deus chegou para ele e falou assim: Noé, entra você e a sua família lá na arca. E Noé obedeceu, entrou na arca e fechou a porta. E lá foi Noé com a sua família e os bichinhos. Quando de repente Deus mandou um dilúvio, uma chuva muito forte. E começou a encher toda a terra, até os lugares mais altos, aquelas montanhas mais altas, inundou tudo. E a arca ia de um lado para o outro, de um lado para o outro. Foi assim, amiguinhos, durante 40 dias e 40 noites. Noé e sua família e os animaizinhos lá dentro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Até que, de repente, a arca parou no monte. No monte. E aí, para saber se ainda estava tudo inundado, tudo cheio de água, Noé pegou uma pombinha e soltou a pombinha. Só que essa pombinha voltou de novo para a arca. Então, Noé percebeu que estava ainda completamente cheio de água. A terra toda estava cheia de água. Aí Noé aguardou mais um tempinho. Aí ele pegou, soltou a pombinha novamente. Quando a pombinha voltou, sabe o que aconteceu? A pombinha trouxe um raminho de folha. E aí Noé percebeu que as águas já estavam baixando. As águas já estavam baixando, diminuindo. Aí, na terceira vez, Noé soltou a pomba. E qual não foi a surpresa de Noé? A pomba não voltou mais. E sabe o que isso quis dizer? Quis dizer que a terra já estava completamente seca. Não tinha mais água, inundação nenhuma. Aí Deus mandou Noé abrir a porta da arca, sair ele e todos os bichinhos que ali estavam. E assim fez Noé. E quando Noé saiu da arca, que abriu a porta da arca e saiu, qual não foi a surpresa? Havia um arco muito grande no céu. Um arco com 7 cores. E sabe o que significa esse arco? Esse arco significa a promessa de Deus, que nunca mais a terra irá ser inundada por um dilúvio, porque Deus já havia limpado toda a terra. Mas sabe o que aconteceu, amiguinho? Depois disso, sabe o que aconteceu? Ocorreram várias mudanças. Muita coisa aconteceu.
E o coração do homem mudou de novo e continuou duro, endurecido, ele muito ruim de coração. A maldade na face da terra voltou novamente, né? Voltou. Mas sabe, amiguinho, eu vou deixar uma palavrinha para vocês aqui. Sabe quem não mudou? O nosso Deus. Nosso Deus, ele nunca muda. Olha que bênção! Nosso Deus, ele é sempre igual. Hoje, ontem, no dia de amanhã. E vocês sabiam? Eu vou contar um segredo. Deus também deixou uma arca aqui para nós. Sabe qual é o nome dessa arca? Jesus. O nome dessa arca é Jesus, Filho de Deus. Jesus veio para nos salvar, para limpar todo o nosso coração do mal e nos livrar de qualquer coisa ruim que possa acontecer com a gente. Mas sabe qual é o segredo? Eu vou contar. O segredo é você entregar o seu coraçãozinho para Jesus. Nele, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, sabe o que acontece? Tudo se transforma, tudo se salva. E quando a gente se salva e é escrito no livro da vida por Jesus, nada de ruim acontece com a gente. Então, meus amiguinhos, sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que assim como Noé foi obediente e ele e a sua casa, ele e a sua família foram salvos, você também é só entregar o seu coração a Jesus, fazer a oraçãozinha: papai, eu entrego o meu coração a ti, a minha vida a ti, e tudo mais ele fará, meu amiguinho. E essa é a história de Noé, né? Que a gente possa ser assim, obediente, que nós possamos confiar em Deus e confiar nas promessas que ele tem para nós, tá bom? Então, essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixa eu falar, os nossos amiguinhos Kenjito e Paulinho hoje não estão aqui, mas lá na próxima historinha que eu for contar, eu acho que eles já vão estar aqui, tá bom? Então, um grande beijo para todos vocês. A Pro está morrendo de saudade de vocês, viu? E Deus abençoe a todos. Eu queria perguntar, saber, na Bíblia a gente entende que Deus ele conhece a história de ponta a ponta, tanto que tem o último livro de Apocalipse que ele já revela as coisas que vão acontecer, certo? Mas se ele já conhece a história de ponta a ponta, desde o começo até o final, por que em alguns textos, em alguns momentos da Bíblia, aparece que Deus se arrepende? Por exemplo, o caso de Nínive, né? Ele ia destruir Nínive, e aí ele se arrepende de destruir Nínive e muda de ideia. Como é que acontece? Se ele já sabia qual seria o futuro, já sabia o que ia acontecer, como que ele pode se arrepender? Primeiro nós temos que entender quais são os atributos de Deus. Sabemos que Deus, ele não pode se arrepender no sentido humano. Tiago nos ensina que em Deus não há nem sombra de variação. E o arrependimento diz respeito a uma fraqueza humana. Nós tomamos decisões que muitas vezes não nos levam aos resultados que nós pretendíamos e nós então resolvemos mudar a direção das nossas decisões, e a isso nós damos o nome de arrependimento. Obviamente Deus não pode se arrepender como o homem se arrepende. Então o que acontece? Quando o autor sagrado, que é o homem, aquele que foi inspirado pelo Espírito Santo, foi levado a registrar as decisões de Deus, as atitudes de Deus, ele vai usar em linguagem humana, ou seja, ele vai interpretar a ação de Deus, a decisão de Deus, a partir daquilo que ele entende como um ser humano. Então, quando ele vai interpretar uma decisão de Deus, por exemplo, na questão de Nínive, ou na questão do dilúvio mesmo, que a palavra arrependimento aparece, ele vai interpretar essa tristeza de Deus como um arrependimento, mas não é um arrependimento. Ele está atribuindo a Deus um sentimento humano, porque ele não tem outra forma de explicar essa decisão diferente de Deus em uma situação. Então ele vai colocar sentimentos humanos
para interpretar uma decisão que Deus tomou. Então, ou seja, não houve arrependimento. Houve uma profunda tristeza da parte de Deus que o homem, o autor sagrado, interpretou como arrependimento. Deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, não teve uma mudança de plano. Deus não mudou de ideia. Ele já sabia o que aconteceria, mas essa mudança para a pessoa, para o autor, no caso, era mais fácil de explicar para quem estava lendo como sendo arrependimento. Exatamente, da perspectiva humana foi interpretada como arrependimento, mas na verdade foi a expressão da profunda tristeza de Deus sobre algo que ele já sabia que iria acontecer e por isso o autor humano acabou colocando como arrependimento. Mas Deus não se arrepende porque ele sabe todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas, ele governa todas as coisas. Muito bom, valeu. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus e que Ele seja o nosso universo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro
possamos não dar apenas parte do nosso tempo ao Senhor, mas que em todo tempo o Senhor esteja conosco, que o nosso pensamento possa estar fixo no Senhor, não apenas nas horas de dificuldade, Senhor, mas em todo momento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Que sejas meu universo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, quero cumprimentá-los como sempre, desejando a todos muita saúde e paz, na mais plena graça do Cristo que adoramos, nosso Senhor e Salvador único e suficiente de nossas almas. Quero compartilhar um texto com vocês da Escritura Sagrada que está em Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 1 a 8, eu faço questão de lê-lo aos irmãos. Diz assim, na versão King James atualizada, que é uma das que eu mais gosto. Mais tarde Moisés falou ao povo de Israel: agora, portanto, ó Israel, ouvi as leis e as instruções que eu hoje vos envio a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que Yahvé, o Senhor, Deus dos vossos antepassados, vos dá. Nada acrescentareis ao que eu passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos de vossos olhos, foram testemunhas do que Yahvé realizou em Baal-Peor. O Senhor, o vosso Deus, exterminou da vossa comunidade todos os que preferiram seguir a Baal-Peor. Quanto a vós, entretanto, permanecestes agregados a Yahvé, vosso Deus, e por esse motivo estáis todos vivos até hoje. Eis que vos ensinei todos os estatutos e normas, conforme Yahvé meu Deus me ordenara, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis entrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, cuidai de obedecer a eles e praticá-los, pois dessa maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E qual a grande nação que tem leis e preceitos tão justos como esta Torá, lei que eu vos estou apresentando neste dia? Tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivais recordações nunca se apartem do teu coração em nenhum dia da tua vida. Ensinai-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Na verdade, este é um texto que fala de Moisés, quando ele entrega a Torá ao povo que está adentrando a terra de Canaã. Então ele está falando assim: não se esqueça dos leis, estatutos, dos preceitos, porque nenhuma nação será tão grande quanto você, Israel, porque vocês têm leis e estatutos justos, magníficos, dados pelo próprio Senhor. Eu quero compartilhar com vocês esse pequeno trecho, lembrando que na teologia nada se cria, tudo se copia. O que nós precisamos é pegar o que de bom alguém escreveu, algumas notas teológicas, utilizarmos os estudos judaicos da Torá, utilizarmos a criatividade que Deus nos concedeu e as palavras de pastores muito inteligentes por aí, e a gente vai fazendo uma mescla de tudo isso, e eu quero compartilhar com vocês o segredo do sucesso. Que segredo de sucesso é esse de Israel, que no ano 70 da nossa era foi destruído totalmente, e que em maio de 1948, por causa do voto de Oswaldo Aranha, um brasileiro, voto Minerva, Israel voltou a existir depois do julgamento de Nuremberg na criação da ONU. Como é que uma nação destruída de tantos anos, quase 500 anos, mais de 1.500 anos, 1948 menos 70, você vê, são 1.800 e tantos anos, Israel se levanta
e alguns poucos judeus, 50 mil deles, voltam para Canaã para refazer a nação, para reerguer a nação. Que sucesso é esse? É evidente que eu estou tratando aqui sobretudo do Holocausto, onde Israel era para ter sido dizimado por Hitler e os nazistas, e Deus não permitiu isso. 6,5 milhões de judeus morreram, e está lá a história para contar, os campos de concentração estão lá guardados para mostrar essa história. Mas eu quero entender com vocês aqui, na Bíblia Sagrada, como é que uma nação consegue se reconstruir em tão pouco tempo. Então, quais são os segredos desse sucesso? O primeiro grande segredo do sucesso de Israel é a sua ousadia. E para ilustrar essa ousadia, eu quero lembrar de Pedro. Em Mateus 14, 26 a 28, diz assim: quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Pedro o fez. Jesus falou: venha, e ele foi. Então, o que fica para nós de lição aqui, nesse texto de Mateus 14, 26 a 28, é que nós precisamos, para ter sucesso, como Israel teve o seu grande sucesso em se reerguer como nação, é que nós precisamos de um pouco de ousadia na vida. Ninguém pode julgar Pedro quando ele está lá no meio do mar, indo até Jesus e afunda, porque o que importa é a sua ousadia. Porque há muitas pessoas que criticam Pedro, mas se eu estivesse no lugar dele, eu iria? Eu teria essa ousadia? Então nós nunca podemos, sob hipótese alguma, julgar as pessoas por sua ousadia. Ainda que depois ele afunde, nós não vamos julgá-lo, porque nós vamos nos colocar no seguinte lugar: eu faria isso? Eu teria essa ousadia? O segundo grande segredo do sucesso é a coragem para vencer os problemas. Quanta gente desencorajada, sobretudo nesses tempos de pandemia. É interessante como um problema pode jogar na lona tantas pessoas e jogar tantos crentes que são salvos por Jesus Cristo. Para nós, o morrer é ganho, o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Então nós não podemos ser medrosos, nós temos que ter a coragem para vencer os problemas. Se vocês olharem para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no versículo 24, ele diz assim: assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. É interessante, ele veio desafiar Israel. E os homens estavam com medo e recuaram. Mas é interessante que nesse meio tempo aparece Davi, o pequenino Davi, que encontrou de frente, cara a cara, o gigante. Rapaz de pouca estatura, máximo 1,70 m, como diz a arqueologia, semblante gentil, pastor de ovelhas, desprezível aos olhos humanos. É só olhar para a história dele quando Natã vai à casa de Jessé escolher o rei de Israel. Passaram todos, grandes, enormes, mas Deus ficou com o pastor de ovelhas que mandou chamar. Então, Davi naquele momento mostrou uma qualidade que ninguém tinha, a qualidade da coragem. Coragem não precisa ter tamanho, coragem não precisa existir quando você tem a maioria ao seu lado. Você tem que ter coragem quando Deus está ao seu lado. Então alguém disse assim: melhor morrer como um leão do que como uma ovelha. É interessante esse ditado aí, é dos antigos judeus. Esse ditado até é utilizado num filme chamado Robin Hood. Ele fala assim, que a gente tem que lutar até ovelha, até cordeiro virar leão. Isso é um pensamento judaico. Então, o que aconteceu com Davi? Ele teve a coragem que Deus lhe concedeu e ele não ficou ali parado. Ele foi em busca de derrubar o gigante. E o que é que ele fez? Ele correu ao rio, ali, um riacho, pegou 5 seixos, 5 pedras pontiagudas e saiu
e com uma única pedra acertou aquela testa gigante daquele cabeção, como diz o pastor Kenji. O sujeito um dia falou para o pastor Kenji: olha, que pontaria, hein? Aí o pastor Kenji falou: mas que cabeção, hein? Que testão. Mas ele acertou na primeira. Sabe por que ele acertou na primeira? É porque Davi foi formado numa faculdade chamada pastoreio, lá na roça, cuidando de ovelhas. Mas ele fez a faculdade lá e fez o mestrado em estilingue, e depois ele fez o doutorado em funda. Então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, de maneira que não basta coragem para vencer os problemas, é preciso ter uma coisa que se chama excelência no que a gente faz. Então seja excelente no que você faz, tenha ousadia, tenha coragem, mas tenha excelência no que você faz. Nunca despreze o fato de você melhorar em tudo que você faz. Então eu tenho uma frase que eu dizia aos meus filhos quando eles eram pequenos: aprendam a pensar, não sejam medíocres. Graças a Deus eu tenho uma patologista farmacêutica médica e um engenheiro agrônomo, porque aprenderam a pensar. E eu dizia a eles: ouça a Bíblia Sagrada, não sejam medíocres. Terceiro grande sucesso de Israel, que serve para a nossa vida como igreja, é que nós precisamos encarar a realidade no momento para alcançar os nossos objetivos. Observe Juízes 6:11, ele diz assim: o anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joash ben Abiezer, Joás filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Há uma outra tradução que diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Então eu fico pensando, os israelitas estavam sendo subjugados pelos midianitas, que roubavam tudo que era deles, toda a lavoura era roubada deles. Mas tinha um homem muito inteligente que encarava a sua realidade, era Gideão. E Gideão, o pouco do trigo que tinha para não passar fome, ele batia no lagar, porque era um sujeito pobre. Então, por que bater o trigo no lagar? Primeiro eu quero pensar com vocês o seguinte, que Deus chamou Gideão para livrar Israel. E ele vai falar assim: mas Senhor, tu me chamas? Ele falou: sim, eu chamo você porque você é um homem ocupado. Então Deus não chama pessoas desocupadas, Deus só chama pessoas trabalhadoras. O Senhor não chama os vagabundos feito Caim, Ele chama os homens santos que trabalham, que se esforçam. Desculpe os termos, mas hoje em dia há tanta vagabundagem no meio cristão que as pessoas só pensam em ganhar dinheiro e procurar esses lugares de fáceis milagres. Então o Senhor não chama desocupado, Ele chama sempre homens de trabalho, homens de dores, homens que conhecem a honra do trabalho e do labor. Então ele enxergou Gideão para livrar Israel dos midianitas. Mas observe agora e pense com a cabeça de um judeu. Gideão estava batendo seu pouco trigo num lagar. Lagar é um tanque de 2 por 2 por 1 de fundura, onde as pessoas esmagam uva para fazer o vinho. Ele estava batendo o seu trigo num lagar. Trigo não se bate em lagar, trigo se bate em eira, que é do tamanho de um campo de futebol. Então quando você quer secar o café, se você conhece lavoura de café, minha família plantou muito café em Vargem Grande do Sul, São Paulo, e lá eles tinham uma eira gigantesca onde eles secavam o café. Então o trigo se bate em eira e não em lagar. Lagar se macera a uva para fazer vinho. E ele tinha tão pouca coisa na sua lavoura que ele batia no lagar. Então, o que fica de lição aqui para a gente é o seguinte: use o que você tem, encare a sua realidade, a realidade do seu momento para alcançar o seu objetivo. Bater o seu trigo num lagar, bata, não tem problema, que é pouco. Se você for fiel no pouco, o Senhor te dará uma eira e te colocará sobre o muito. Você só precisa encarar a sua realidade e confiar em Deus.
Quarto e último segredo do sucesso que eu quero deixar para vocês é exatamente: aprenda a vencer as suas limitações. Eu tenho que aprender a vencer as minhas limitações. Você tem de aprender a vencer as suas limitações, porque nós temos Deus, nós só precisamos confiar nele. O quarto segredo é esse: aprenda a vencer as suas limitações. Em Juízes, capítulo 6, versículo 15, diz assim: E Gideão disse a Deus: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Normalmente, os nossos recursos são menores que a nossa visão. Nunca se esqueça disso. Os nossos recursos são menores que a nossa visão. Nossa visão é grande quando nós temos Deus. Os nossos recursos podem ser poucos, mas Deus é grande, é infinito. Ele poderá sempre nos ajudar. Vou contar um testemunho pessoal em poucos segundos. Quando eu comecei esta empresa, essa daqui, ó, JL, Escritório JL Gonçalves e Associados Limitada, há 24 anos atrás, eu trabalhava numa salinha de 3 metros quadrados, emprestada, mesa emprestada, cadeira emprestada, computador emprestado. Eu dizia que o computador era tão velho que não tinha memória, tinha leve lembrança. Mas o Senhor Deus olhou para mim com misericórdia e eu procurei seguir esses segredos. Tive em Deus a ousadia, a coragem para vencer os problemas, encarei a realidade, tinha família, filhos pequenos para criar, e eu acreditei que Deus poderia me ajudar a vencer as limitações. Eu estou usando o exemplo da minha vida para não correr o risco de usar a vida de alguém que eu conheço, que é muito melhor e muito maior do que eu, mas poderei sofrer alguma crítica por isso. Então estou dizendo a você o seguinte: esse que vos fala aprendeu a duras penas, não pensa que foi fácil, a encarar a vida desse jeito. Tenha muito sucesso na vida, Deus abençoe você e sua linda família, e não se esqueça, os segredos são, só recordando, ousadia, coragem para vencer os problemas, encare a realidade do momento para alcançar o seu objetivo e, finalmente, aprenda a vencer as suas limitações. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.